E aí, galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fotografia na Igreja. Estou muito feliz por todas as reações, compartilhamento, tudo que está rolando. Esse é o intuito do projeto, realmente chegar o mais longe possível, alcançar pessoas e trocar. Então use nossas redes sociais aqui no YouTube, se inscreve, comenta, compartilha, para que esse conteúdo chegue o mais longe possível. Hoje eu quero chamar vocês para um bate-papo com uma pessoa que eu vou falar para vocês uma coisa. Para mim, é uma das mulheres mais lindas do Brasil. É minha mãe e ela, entendeu? É isso que tem. Porque é a mulher mais linda que eu conheço. E a Maria, né, querido? Ah, tem a Maria também, desculpa. Maria é minha filha, é verdade. Com vocês hoje, Ana Muro, minha esposa. Ana Muro, Teixeira da Rocha Muro, Santos Jimenez. Exatamente. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui no podcast de Fotografia na Igreja, participar desse projeto tão legal que a gente tem, né, trabalhado nele durante esses últimos anos e é isso. Eu estou muito contente porque a gente bater esse papo aqui é muito legal, é muito engraçado, né? Eu quero dar risada. Porque a gente trabalhou junto em várias paradas nas igrejas e para igrejas, né? A gente sempre trocou muita coisa em casa, que eu acho que é importante essa conversa que a gente sempre teve, de repente de uma direção que você me dava na fotografia. Pô, pense em deixar um espaço maior aqui para a igreja utilizar de repente dessa forma. Ou quando você fazer o show, deixa um pouco mais sobrando em cima ou mais embaixo, faz fotos mais abertas. E isso foram muitas conversas assim que a gente teve. Eu quero que você se apresente, fale um pouco sobre o que você faz, sobre com quem você é casada, e te acho linda, só para você saber, tá bom? Sou casada, com licença. Eu olho para a câmera, não olho? Pode falar, vamos ficar à vontade. Gente, né, eu não sei fazer essas coisas. Meu nome é Ana, eu tenho 33 anos, idade do Senhor Jesus, aleluia. Eu trabalho como designer gráfica. Atualmente a gente está com a produtora CGF fazendo vídeos. E eu trabalho com igrejas desde que eu comecei a trabalhar com design gráfico, para falar a verdade, né? Minha família é toda cristã, nasci num berço cristão. E assim que eu comecei a mexer com Photoshop e esses programas de edição, eu já comecei a aplicar isso na igreja. Então, por volta de uns 15, 16 anos. Nossa, sabe o que é muito louco você falando isso? É verdade, porque quando você começou na Cristo da Vitória, que foi a nossa primeira igreja, sim, você já ali começou a criar uma identidade diferenciada para os congressos. Nossa, eu não tinha nem eu estava pensando em falar um pouco mais para frente, mas dali já tem um lance, né? As camisetas e tal. Conta aí. Então, mais ou menos quando eu, sei lá, 17, 18 anos, eu comecei a bravar esse caminho de designer. Eu não tinha estudado, não tinha visto nada. Eu fiz um curso básico, assim, eu fazia técnico em informática e passava por várias áreas dentro da tecnologia da informação e de tudo que você poderia fazer através de um computador. Então, passava desde da técnica, né, a parte mais de montagem, infraestrutura. Sistemas, assim. O sistema, que são várias coisas, né, até essa parte do design. E aí, quando eu comecei a mexer com isso, eu comecei a brincar com as coisas da igreja. Na época, meus pais eram pastores e a gente era bem envolvido. Eu falo eu e o Caio. A gente era bem envolvido na igreja, com a parte de jovens e tudo mais. Então, a gente sempre participava, principalmente dos congressos que eram eventos maiores, então precisava ter uma identidade mais legal, que chamasse a atenção. Eu comecei a fazer algumas coisas. A pastora, que era presidente, ela gostava mais ou menos do que eu fazia, e aí a gente começou a usar e eu comecei a fazer muita coisa para a igreja. Então, esse foi o meu pontapé inicial no design, assim. Posso dizer que foi através da igreja que eu me descobri designer. Que animal, porque isso é muito louco para quem está ouvindo, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu gosto disso, eu faria isso na igreja, mas eu não faço isso, então eu nem vou me aventurar. E na verdade é o contrário, né? Completamente. De repente pode ser aí o processo que a igreja pode ajudar a pessoa a despertar nela aquilo que ela tem como dom, carreira e tudo mais. Acho que a igreja ela é um berçário, né? Assim, para muitas coisas. Não só a gente costuma falar, mas a parte de música, acho que da nossa época, a era de hoje é
bem diferente. A gente está falando, desse começo que você está falando de 16 anos atrás. 18, né? Não, 16, que é 16? 33 anos. Você tinha 17, com mais 3, 20, com mais 10, 30, com mais 3, 33. Então, 16 anos. Conta, eu não sou boa de conta, né? Sou de Mano, a gente está falando de desbravar um lugar de designer dentro da igreja há 16 anos atrás, que não era que tanta não coisa. tinha essa cultura e não era tão aberta para Poucas eram naquela época também, 16 né? anos atrás, né? Então, quando a gente começou a trabalhar com a parte jovem da igreja, a gente está falando aqui, a gente tinha uma comunidade local, onde os meus pais eram pastores, e esses congressos aconteciam com todas as comunidades. Estavam todas as igrejas, né? Estavam todas as igrejas desse ministério e a gente fazia os eventos. Então, quando a gente começou com isso, era muito novo, não se via tanto. Só a igreja muito grande tinha. Tipo, na época, quem fazia muitas coisas assim era a Renascer. Nossa, é verdade. Aqui em São Paulo, que a gente tinha mais acesso. Tinha um movimento forte da Lagoinha também, com as mais Mas musical. a Lagoinha ainda era muito Minas, a gente não tinha muito referência. A internet aqui era muito embrionária, assim, estava muito começando. Tinha Orkut. Nossa, é muito louco, né, falar disso, né, mano? E era muito difícil de você conseguir acesso a igrejas do lado de fora, a não ser que você realmente tivesse abertura, alguém de fora vir, você via, algum amigo seu, sei lá, alguma coisa assim. Mas a gente não tinha muito acesso a isso. Então, e a gente vem de uma comunidade que era muito, muito, muito do subúrbio, assim, tipo, periferia, zona. Então, era mais difícil ainda de você ter alcance. Até mesmo equipamentos e tudo mais. A gente trabalhava na unha, né? Tipo, no esforço mesmo. Não tinha, tipo assim, eu tinha mais oportunidade porque o meu pai, ele trabalhava com informática, então a gente tinha computador em casa. Eu tive muito cedo o computador em casa, mas muito por conta do trabalho do meu pai, do computador que ele trabalhava quando estava em casa. E a internet de escada começou a melhorar um pouco quando eu comecei a estudar informática. Isso porque os meus vizinhos todos ratearam um sinal de internet. Na época, dividiram entre eles, pegaram um modem, rotearam a internet de umas 5 casas. Então, porque era muito caro. Não tinha facilidade, vocês estavam que não tinha facilidade de hoje. Não tinha facilidade de hoje. Então, hoje é muito mais fácil. Você não com um celular simples até, não precisa ser um iPhone 12. Nem precisa ser um iPhone, pela verdade. Um celular simples você consegue fazer edição. E boas edições. Eu acho que o grande lance dessa trajetória que a gente está contando aqui, eu acho muito legal, Preta, porque assim, esse lance de começar na Cruz Vitória uma identidade, até mesmo na própria igreja, gerou uma nova cultura, que eu me lembro. Só que essa cultura que foi gerada ali ainda não era, na verdade, não é que ainda não era. A nossa visão de trabalho através disso que a gente fazia, ela era diferente do que a cultura da própria igreja. Era muito novo. Até por nós termos vindo de uma comunidade mais periférica, eu acho que era até mais difícil desbravar esse caminho da arte dentro da igreja como uma profissão, como algo... eu não pensei em estudar design. Eu corri muito eu poderia ter feito uma faculdade. Se eu tivesse feito faculdade de design lá atrás, eu tinha estourado no norte. Mas a gente pensava em que não, o legal é você ser um bancário. Legal, até essa parte de trabalhar com informática mesmo, com programação e tudo mais, era muito novo. Eu conhecia isso porque meu pai, ele trabalhava na parte de contabilidade de um banco, acabou que ele ingressou nessa área de sistemas e aí ele foi sendo inserido e começou a trabalhar com essa parte de sistemas. Mas até, eu lembro quando eu era adolescente para escolher a faculdade, não era uma coisa que você ouvia de muita gente a escolher, vou fazer tecnologia da informação. Não, até o pessoal da igreja mesmo, você não tinha instância de arte, era ou diácono, ou músico, exatamente. ou louvor. Então, isso é para tudo. Tipo assim, as pessoas... eu acho, hoje em dia, está muito mais fácil. Na época, era muito difícil você
desbravar uma área dentro da igreja, era aquilo que tinha em ponto. Na verdade, o desbravar que a gente está falando não é nem criar uma identidade, que nem hoje falam das igrejas, nem fazer um negócio. Era tipo assim, você poder fazer um design de camiseta mais diferentão. Eu lembro uma que você fez tridimensional, que tinha que era cheia de formas geométricas e tal. Tipo, a gente tinha que falar sobre os frutos do espírito, esse congresso. E aí falava sobre os frutos que a gente estava dando, jovens, bababá. Eu falei assim, mano, fruto, vou botar um monte de banana. Negócio assim. Aí eu falei, não, vou ir para essa linha, que era uma linha que estava sendo utilizada na época. E a outra coisa, que aí, mais para frente eu vou me falar melhor, mas é as referências que você tem. Quais referências são que você busca? São referências só de igreja? Você só busca o que a igreja está fazendo? Eu sempre quis fazer moda, sempre quis estudar moda. Desde que eu era muito criança, eu costuro e tudo mais. Hoje não tanto, né? Mas era uma coisa que eu gostava muito. Então, eu tinha muita referência de fora, por conta da moda. Então, eu via muita referência lá de fora. Então, quando eu pensava em fazer uma estampa de camiseta, eu não pensava em fazer uma estampa de camiseta que a igreja tal estava fazendo. Usar a letra da Hilson, aquela letra que todo mundo usou por um período enorme, assim, sabe? Eu pensava em usar uma estampa de camiseta que, sei lá, estava vendendo numa marca legal, de sei lá. Uma marca X que... Marca X, sei lá, Hering, não sei. Uma marca que todo mundo usa, tipo Renner, sabe? Uma marca que... E sempre tentava me basear por aquilo que estava sendo... que tinha uma contemporaneidade. Ou que também conectava com o público, né? Exatamente. Porque a massa da nossa igreja, dessa igreja que a gente fazia parte... o que eles compravam, o que eles consumiam, o que eles curtiriam. Não dá para eu pensar numa marca de roupa X tal valor para essa galera e fazer uma camiseta cara, só pra ser bonito. Porque não... E além disso, de valor, também... E tinha que pensar no valor, porque, mano, igreja, a galera geralmente não tem uma verba muito grande para fazer as coisas. Geralmente, a partir da venda daquele produto, que eles angariam o dinheiro, entendeu? Para fazer a ação, fazer o congresso, principalmente igrejas pequenas. Então eu tinha que pensar, quanto que essa camiseta vai custar no todo para a gente poder revender? E se o cara vai usar depois também, né? Porque se ela custar R$30, mas o cara não usar mais, é um dinheiro que foi jogado Porque era o que fora. acontecia, era tipo camiseta de... Antigamente, hoje em dia não tem tanto, mas camiseta de vereador, que político, você usava... ganhava, usava para dormir. Tipo assim, e era o que acontecia com as camisetas que a igreja fazia naquela época. Então, mano, vamos fazer uma camiseta que realmente as pessoas vão querer usar na rua? E aí começou esse processo de pensar não só no design gráfico, como o pôster que vai colocar na igreja, anunciando o evento que vai ter. Que também para a gente foi uma baita transição. É que tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está contando aqui para vocês que estão ouvindo a gente, hoje é tão normal que parece que a gente está simplesmente enchendo linguiça aqui. Faz muito tempo. Mas não é. Para a gente, o processo de construção disso foi absurdo, né, mano? Porque vem lá de trás, assim. Eu comecei a mexer com isso muito, muito cedo, sem ideia do que eu estava fazendo. Eu sempre fui de meter meu bedelho com o que eu achava que eu podia ajudar e que eu tinha know-how para fazer alguma coisa. Então, eu me metia e fazia. Assim, tenho uma ideia X. Se a pessoa aceitava a ideia X, a gente ia fazer. E era um processo assim, porque a gente ficou lá... A gente ficou lá até os 22 anos, né? Quando a gente casa. Acho que é 23. 22 a 23 anos, que a gente casou e a gente foi para a ADAI. Isso. Que eu acho que foi muito louco, porque o que você desenvolveu como designer na Cristo Vitória, eu não desenvolvi como fotógrafo, porque lá foi um lance meio que de crise. E você começou muito depois de mim também. Não, eu fui entender a arte quando a gente casou. Então, nessa transição de igreja, eu nem pensava em trabalhar com fotografia, com nada. Quando a gente sai quando a gente está na Costa Vitória, você trabalha muito mais com essa parte visual, né? Sim. Com essa construção de identidade, desde das roupas, do congresso, de tudo mais. E aí a gente vai para a ADAI, e na ADAI a gente monta o estúdio, né, praticamente. E quando a gente chega na ADAI, eu acho que o convite para que a fotografia fosse ministério lá, né? O convite para que eu liderasse a equipe de fotografia lá, que eu acho que a gente nem tinha noção que ia virar um ministério formatado como é até hoje, mas assim, o convite para quando a gente chega, eu falo, nossa, é arte também,
Eu acho que é aí que a gente faz a primeira fusão artística nossa, assim, tipo, cara, porque até mesmo profissionalmente a gente começa a se entender melhor para criar algumas coisas, né? Sim, e isso foi incrível, assim, eu acho que alinhar o que eu tinha de talento com o que você tinha de talento, porque o Caio sempre tirou boas fotos. A gente se conhece desde os 9, 10 anos de idade, então faz um pouco de tempo que a gente se conhece, né, Clara? Nossa, eu sei que você pensou, coitada, ela conhece tudo isso. E nós somos melhores amigos desde que a gente se conheceu. Então, a nossa trajetória, não só como marido e mulher, a gente é muito amigo. Então, isso é uma coisa que, tipo, a gente foi caminhando junto e crescendo, e quando a gente fundiu o que cada um era, foi bem nessa época, a gente tinha acabado de casar, a gente trocou de igreja e tudo. Começou a ser adulto, né, de verdade, fazer as nossas próprias escolhas. Que foi ir pra arte, né? Que foi para a arte, exatamente. Porque quando a gente casou, a gente escolheu arte. Um dos podcasts que vem antes desse é com a Miki e com o Andrei. E é muito louco como o suporte dele, mesmo não sendo nada da arte, foi suporte para ela. Eu acho que a gente, os dois sendo da arte, a gente teve muito isso. Porque quando eu chego na DAI e começo a liderar a fotografia, você também entra no time. Sim, né? eu não fotografava. E não galera. fotografava. E não fotografo até hoje. Eu não enxergo, eu tenho um problema de vista que eu não consigo focar. Eu não tenho um foco. Eu também não foco muito bem, não. Mas o meu naturalmente não foca, né? Nem se eu fizer uma cirurgia vai melhorar meu foco. Então, eu sempre perco. Então, eu não consigo fazer uma foto legal com foco. Eu tenho que, agora, com a tecnologia que tem hoje, que mostra todos os pontinhos lá, até é mais fácil. Mas até então, a gente não tinha isso. Então, eu não conseguia. E deixei para quem sabia fazer, tinha foto bonita, né? Não, e a galera abraçou muito, acho que a forma que a gente abraçou tudo junto foi muito legal, porque até a sua visão artística de construção do que era bonito, do que funcionava para aquilo, foi o que também educou o olhar de muita gente. Não, e foi muito bom, porque quando a gente chegou na DAI e começou o ministério, as pessoas foram entrando, uma das pessoas que entraram foi o Tom, que ele é o responsável pelo design na DAI, sempre foi, ele é muito bom. Deve estar ainda, tipo, como de frente lá, né? Ele é muito bom no que ele faz, e principalmente para igrejas. Ele trabalhava, se não me engano, na Quadrangular. Hein? Chamarei Tom Antunes para bater um papo aqui. Fique o convite aberto aí, Tom. Mande um direct para a gente trocar essa ideia. E ele trabalhava já com foto, vídeo e design para uma igreja, que ele era contratado, era funcionário da igreja. Então, quando a gente se conheceu, casou muito, assim, porque as minhas ideias de design, as ideias dele batiam muito. E dentro do ministério, tipo, como a gente tinha acesso direto a vocês, então facilitava muito para a gente o que a gente pedia para vocês fazerem. Assim. Porque vinha pra gente um pedido, tipo assim, cara, a gente precisa de uma foto assim, deixa um espaço mais aberto pra gente colocar os letras, a gente precisa de uma foto com mais expressão. Então, assim, a gente tinha uma receita boa pra gente ir atrás. Não tava, os ingredientes estavam soltos na igreja, mas a gente tinha uma receita do que a gente podia ir atrás. E isso é muito legal. Porque, assim, liderar um time de artistas não é fácil. Mas não é fácil mesmo. Por quê? Até mesmo o Tom foi do time de fotografia, a Ana, Ricardo, Ronaldo. Eu estou falando desses caras. Aí teve Suelen, Harry, Isis, Igor, Alisson. Se eu esqueci de alguém, eu vou apanhar. Vamos lá. Kaká. A Natália, o Marquinhos. Natália, Marquinhos. Que é um outro rolê. Que é um outro rolê. Eu vou falar sobre a paternidade fotográfica um dia aqui. Vou gravar um episódio sobre isso. Mas todo esse rolê, todas essas pessoas que a gente veio, a Ana, depois Guilherme, a Gabi, veio uma galera que passou um time lá, mano. Talento, e é muito legal, porque muitas pessoas despertaram para a fotografia dentro da igreja. Daniel, eu vou entrevistar ele aqui, a gente vai bater um papo com ele também, que a fotografia dele, ele começou a fotografar na rua, corridas. Esses barulhos que vocês estão ouvindo é a Maria, nossa filha, que está ali com a Tainara, para a gente gravar isso aqui. Mas o que eu quero dizer essas pessoas são baita artistas, tá ligado? Tipo, pessoas incríveis, que tinham seus temperamentos, sua forma de olhar, sua forma de fazer. E aí, eu, como líder, eu tive que aprender a pôr o cara a entender que, cara, mano, nesse momento a gente consegue fazer. Nesse momento, não. E assim, cara, não é tudo do seu jeito. Então, assim, ter esse jogo de cintura e firmeza com a galera é importante. E quando a Ana fala desse momento aí, de Tom, Ana, Ronaldo, Ricardo, eram pessoas fortes no time de fotografia, eram pessoas de opinião. E assim,
Todo mundo tinha são meus amigos até hoje. Sim, o time inteiro, a gente troca muita ideia pela rede social também. Mas, cara, esses caras, eu estou dizendo aqui, talvez eles nem saibam disso, mas esses caras forjaram em mim uma liderança que eu cresci muito ao lado deles. Porque não era uma liderança de que eu falo eles faziam. Era uma liderança de troca, de discussão mesmo, no bom sentido. De questionamento. De questionamento, né? Mano, não é assim. E assim, a gente ia para as trocas de ideia valendo mesmo. E construía, a partir disso, um relacionamento firme, de troca. De eu entender que a minha opinião, eu tinha a minha opinião, que eles também tinham a deles, e que a gente precisava, ali, em certo momento, começar a conversar, pôr na mesa, sabe? Tomar um bom refrigerante junto, comer um salgado junto, trocar uma ideia. Uma coisa que a gente fazia questão de fazer, era os devocionais na nossa casa. Isso, a forma de estrutura do devocional era muito legal. A gente separava um tempo, né? Tem um vídeo no Instagram também que a gente colocou, que fala sobre isso. Qual é uma estrutura boa para devocionais, tá ligado? É muito importante o pessoal saber disso. E a gente não tinha nem o João nem a Maria na época. Nossa, a gente pensava que nem podia ter filho, né? Foi um milagre, isso é um outro negócio. É um monte de coisa para contar para vocês. E a gente fazia questão que fosse na nossa casa, de fazer uma Churrasco, coisa legal, churrasco, fazer uma coisa que realmente trouxesse intimidade em comunhão. E a gente que nem era do ministério, falava, vou entrar. Nossa, e ia só tinha só no devocional e sumia. Era uma barata. O pessoal amava no devocional em casa. E era muito legal, era muito gostoso. Gerava comunhão, né? Gerava comunhão e isso se fortalece. A gente tem, como você falou, a gente tem contato com as pessoas até hoje. Nesse processo de construção, aí eu acho que a gente aprende a liderar, a cuidar. Sim. Aí eu queria que você falasse um pouco, aí você vai trabalhar na Salos, com o Baruch. E aí a gente trabalhou junto, quando a gente casou, eu trabalhava para uma empresa, acabei saindo da empresa por questões internas, tudo. Não fui mandada embora. Graças a Deus. E aí deu certo todas as coisas. Deu um monte de coisa errada que a gente tinha planejado. E a gente começou a trabalhar junto no escritório. E foi bom para forjar, eu acho, até a nossa cabeça como empreendedor e empresário e patrão, enfim. E a minha, na parte de ser mais subordinada e entender melhor como trabalhar e exercer a minha função melhor. Quando a gente trabalhou junto, acho que a gente deu essa alinhada. A gente conseguiu alinhar um pouco das responsabilidades, eu acho. Porque, para mim, eu não gosto de como eu posso explicar? Impor. Eu tenho um problema com isso. Eu não sou esse cara. Mas a gente teve que criar essa relação para que a gente conseguisse ter uma direção no caminho. Sim. Foi verdade, isso foi um processo muito louco. Nossa, a gente está conversando e descobrindo uns processos aqui, pessoal. E foi muito bom, foi muito legal. E aí a gente chegou numa hora, a gente sempre conversa com Deus, expõe os nossos projetos, e aí, se ele aprovar, ele vai lá do nada. Se acontece, acontece. Se não acontece, tá tudo bem. A gente continua esperando. É isso. E aí, a gente tinha sentado e falou assim, não, mano, acho que ano que vem eu quero trabalhar, me estruturar como designer. Nossa, isso foi em outubro. Isso. Eu falei, eu quero me estruturar como designer, eu acho que chegou a minha hora de ir para outros lugares, você já está mais estruturado como fotógrafo e tudo mais, já está começando uma carreira legal, então acho que é hora da gente separar. Beleza, né? Toda separação gera uma dor. Até porque você fala, não vamos trabalhar mais junto agora, e agora eu não vou mais voltar para os sistemas, porque assim, a primeira empresa tinha saído dos sistemas. Sim, porque anteriormente, como eu falei, era muito difícil de aceitarem a pessoa que trabalhava com arte, design gráfico, mas isso ganha dinheiro? Não ganha dinheiro. E eu era uma pessoa muito capitalista, então eu pensava muito em ganhar dinheiro. E aí, quando como eu comecei a trabalhar com redes de computação. E a empresa que eu trabalhava na época, eu trabalhava com isso, era analista de redes. Então, eu não pensava em trabalhar como designer. Eu acabei saindo da empresa, eu tinha ido começar uma outra coisa, um outro trabalho, dentro da área também, de sistemas e redes. Acabou que não deu certo, deu um maior problema na empresa que eu tinha entrado. A empresa que eu trabalhava não deu certo de eu voltar na época. E aí eu falei assim, então eu vou trabalhar com o Caio.
Não, mas isso foi antes, você trabalhou comigo. Aí na hora de sair da coisa, você Aí, falou na hora de assim, eu sair- não volto mais Não, para ser... isso. Aí quando a gente ficou, acho que 3 anos trabalhando Isso. no estúdio. E aí você não volta mais pro... E aí eu falei assim, eu não vou mais trabalhar com a gente tava aí, informática. a gente tava aí. Eu vou trabalhar com design, eu quero me desenvolver como design. Aqui eu não vou desenvolver, tipo assim, que eu já desenvolvi tudo que eu podia. Então, eu quero ir para uma empresa, sei lá, vou ver. Não mandei um currículo, não mandei um nada, gente. Não, isso foi em outubro a conversa. Em novembro eu fui fotografar o congresso de casais do Família Debaixo da Graça, do professor Josué Gonçalves. Não foi. Isso foi no final do ano. Sempre no final do ano a gente fazia tipo o que a gente queria para o próximo ano, lembra? A gente sempre anotava. Então, porque eu fui no último... foi no começo foi no do ano. Foi acho que em fevereiro. Foi tipo o congresso de A jovens. gente conversou, é do verdade. do Eu lembro que eram 19. 2 meses de diferenças. É. A Maria quer falar, pessoal. Mas eu lembro que foi 2 meses, por isso que eu tô falando que eu achava que era outubro e dezembro eu tinha ido lá. Porque, assim, foi em dezembro, em fevereiro eu fui fazer o congresso e o Baruch cantou. É isso, o Baruch cantou. E na época, tipo assim, gente, eu sou a pessoa mais aleatória que você pode conhecer, assim. Da parte... Hoje em dia eu conheço mais, porque eu fui inserida no meio gospel, mas até então eu conhecia tipo, as músicas que cantavam na igreja, isso porque eu cantava desde criança. E poucas, eu gostava de uma coisa mais alternativa, assim. Então, eu não acompanhava todas as músicas. Não acompanhava. Mas acho que o lance é da transição, de como ela aconteceu. Tipo, mano, ele na mesma época que você decidiu que ia sair, ele decidiu que aí precisava de um designer. Aí ele postou na internet, tipo, galera, vocês conhecem? Só que a gente não acompanhava. E aí, tipo assim, eu cheguei num congresso, a gente tinha se cruzado em outras paradas, pessoas em comum já conheciam o meu trabalho e também conheciam ele. E aí eu fui fotografar um congresso. E ele tinha postado. Aí ele terminou de cantar, ele olhou para mim e falou, mano, você não é daqui, né? Eu falei, não, sou de São Paulo. O que você está fazendo aqui? Eu falei, eu estou trabalhando. Ele falou, então tá bom, mano, beleza, é nóis, tal. Eu falei, beleza, tal, tchau. Aí ele virou, ele voltou. Cara, você não é designer? E na época eu estava decidido a focar em fazer uma coisa só, que ela estava saindo, eu falei, agora eu vou ser o fotógrafo. Nem em vídeo eu pensava em mexer. Você faz fotos? Faço. E designer? Putz, não, mano. E vídeo? Eu falei, putz, agora fala, também não. não. Mas eu conheço quem faz. Não, mas eu conheço quem faz. Não, mas eu conheço quem faz. Aí ele falou assim, então tá bom, você tá rico, né? Eu falei, não tô rico, cara, só que eu não quero fazer tudo, tal, não sei o que e tal. Aí ele saiu, uma pessoa do congresso falou, mano, ele postou ontem que precisava de uma designer, você não tá sabendo? Eu falei, não, eu não sabia. Aí eu fui atrás dele, falei, mano, você tá precisando de uma designer, né? Ele falou, Eu falei, eu não sou, mas eu conheço quem é. Aí ele deu risada e tal. E aí eu falei da Ana, isso depois de 10 dias estava lá na sala trocando ideia, né? Foi muito rápido. E aí ele falou, mandei um e-mail para ele mandou um e-mail, tem isso aqui, faz uma arte em cima disso. Aí eu falei, mano, faz uma arte em cima disso, o que eu vou fazer? E foi bem simples, assim, a arte que eu fiz, tipo, eu peguei, fiz, expliquei o que eu estava querendo dizer com aquilo, barará, mandei para ele. Mano, e ele gostou, coitado, né? Baruch. E aí ele gostou, chamou pra conversar, e eu fui conversar. O Caio quis ir na minha entrevista de emprego. Não, eu fui te levar, e ele falou, entra aqui. E eu me fui intrometido, pessoal, eu sou meio sem noção às vezes. A melhor entrevista de emprego que eu já tive na vida. Encapando o micro-ondas. Encapando micro-ondas e... O que mais que a gente encapou mais? Ar-condicionado, com Não, contact, e o filtro. Mas conta um pouco sobre o processo. A gente precisa falar tanta coisa para vocês que a gente fica assim. Mas conta sobre o processo. Como é que foi a construção de design? Porque eu acho isso muito legal. Você não era designer, você era do TI. A igreja despertou isso em você. Sim. Você começa a mudar um pouco a cultura da primeira igreja. Aí a gente vem para a DAI. Na DAI a gente se une, começa a construir uma cultura de liderança como ministerial através da arte. E aí você vai trabalhar com o Baruch. E isso acho que traz uma coisa comercial. Porque tanto é que nasce a salos digital, né? Conta essa parte, que senão a gente vai ficar aqui e 5.000 horas! A gente grava um outro episódio contando sobre a história da nossa vida pra vocês. E aí Aí comecei a trabalhar com ele e é muito legal, porque o Baruch é uma pessoa extremamente criativa. O cara é um gênio. Ele é. E ele pensa muito à frente, assim, do que está acontecendo hoje. Então, quando eu comecei a trabalhar com ele, eu não tinha experiência, tipo assim, eu nunca tinha trabalhado para outras pessoas. Eu fazia o que eu fazia com o Caio, fazia as demandas da igreja local, que eu participava, na DAI, e eu, tipo, de vez em quando fazia alguma coisa para alguém, mas não era sempre. Então, quando eu comecei a trabalhar com o Baruch, me despertou muitas coisas.
Então, eu aprendi a mexer em 300 coisas diferentes. Aprendi a... Eu já tinha um olhar muito mais pro... como eu posso explicar? Eu penso muito no design como uma coisa atemporal. O que vai funcionar hoje, não só por hoje, porque está na moda, mas aquilo que é bonito hoje vai ser tipo Coca-Cola. Vai perdurar. Coca-Cola, a marca Coca-Cola é assim há 300 anos. Tipo, a Nike é assim há 300 anos. A Adidas. São marcas pensadas. E, então, eu sempre gostei de trabalhar assim, pensado. E aí eu comecei a trabalhar com ele, começou a me despertar muitas coisas, tipo, não só na parte de design gráfico, mas eu me aventurei em trabalhar na parte de edição de vídeo, a trabalhar fazendo fotografia, que é horrível, acreditem. A fazer motion, que é a parte de animação, né? É que ele vinha com uma ideia, né? Umas referências nada a ver, assim, falava, mano, vamos fazer isso. Exatamente. Ele é muito criativo. Então, eu tinha que descobrir, tipo assim, ele vinha, eu queria fazer isso aqui, você acha que dá? E, para mim, nunca tem um não acho que dá. Eu sempre acho que dá. Eu sempre vou colocar na minha cabeça e tentar fazer um caminho para que aquilo aconteça. Então, era isso que eu fazia. E foi muito legal, porque me despertou muito para muitas coisas. Então, eu fazia um monte de coisa lá. Camisetas, né? Da arte cristã na época. Boné, fazia... toda a parte da arte cristã, de vestuário e acessórios, essas coisas, eu ajudava na parte de criação. E as partes visuais dele, eu que fazia. A edição de alguns vídeos eu que fazia. Então, eu me desenvolvi por completo, assim. Tudo que eu não conhecia até então, eu acabei conhecendo e começando. E isso foi muito legal, porque lá era uma vitrine. Então, ia um monte de gente gravar, porque o escritório dele era onde eu trabalhava. Então, tinha a parte escritório de escritório e tinha o estúdio de música, com o Jorge, a galera lá, uma delícia. E aí... todo mundo me via, me conhecia, sabia quem eu era, blá, blá, blá. Então, passavam lá ali, me apresentava, uma pessoa falava, você pode fazer tal coisa? Você pode fazer tal coisa? E eu comecei a me desenvolver mais para a arte, da parte de design para igrejas e público cristão mesmo, tanto música quanto igrejas em si. E aí a gente começou a trabalhar muitas coisas. E uma das coisas que é legal falar, o Caio sempre fotografava. O Baruch... fotografava, na época tinha um projeto que chamava Redenção, que iam muitos artistas. Putz, verdade. E algumas coisas a gente fazia também para Redenção, para Pastor Eli. E outros amigos, pessoas que a gente foi conhecendo na trajetória, que o Caio fazia foto e eu fazia arte. Magnan, a gente está onde? O Michael também, que é o meu amigão. Que é um amigão lindo do lado de Bauru. Então, a gente começou a trabalhar muito junto. Aí, você estava falando da parte de fotografia de troca, né, com design. Eu acho que tem duas... Desculpa te cortar, perdão. Tem duas coisas muito importantes aqui. Tipo, a trajetória. Tipo, das pessoas entenderem que não vai vir, não é de um dia para o outro. Não. E outra, é uma coisa de construção. E a igreja tem uma parte importante de despertar, de dar esse lugar. Não, eu acho que a igreja ela é um berçário mesmo. Assim, para muitas coisas. Se você gosta de fotografia, é um lugar onde você pode despertar o seu talento. A gente, na época, começou a chamar os adolescentes para fazer fotografia. Nossa, era igual. Lembra quando a gente fez o sarau também? Foi muito louco. Eu não fui no sarau. Você não foi? Não, eu estava doente. É verdade. Putz, foi o antes cantou, o Daniel pintou. Foi muito legal. Então, assim, a gente acolher essas pessoas com a fotografia, com o design, é uma coisa que a gente sempre fez, que a gente sempre colocou. Porque, são coisas que você pode trabalhar com aquilo depois. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Às vezes, um adolescente, sei lá, não sabe o que quer fazer da vida. E acaba encontrando na música um caminho, acaba encontrando na fotografia um caminho, no design um caminho, no vídeo um caminho, no multimídia um caminho, sei lá, no cuidar de crianças um caminho. Eu também trabalhava no infantil. No infantil, eu fazia as partes de design do infantil e dos adolescentes na DAI. E, era muito legal. Tipo assim, as crianças falavam assim, tia, o que você está fazendo? Nossa, desperta o interesse da galera e pode, através disso, gerar um baita. Então, assim, eu acho que se a gente trabalhar com isso como um celeiro, para que não só dentro da igreja essas pessoas tenham uma oportunidade, mas fora também,
Você vai falar com o pessoal de Imperatriz do Maranhão, que a galera, hoje os meninos começaram na igreja como designers e fora, tipo... Não, eu fui lá fazer uma palestra com a igreja, a galera, tipo assim, eles não tá por aqui, vocês vão conhecer, gente. A galera, tipo, mano, tá virada no girar lá nas agências. É um que passa, sai da agência, o outro entra, o outro sai da agência, o outro entra. Os caras estão fazendo, eles estão dominando as agências lá tudo. Porque os caras conseguiram fazer construir algo na igreja, aprenderam na igreja. A galera do Dizascope, toda a galera que trabalha também, lá. a gente acompanhou a galera, Tipo, a coisa acontecer também, é né? muito Eu legal vi muita isso. coisa ali. O Wesley mesmo, mano, tem uma galera... O Dizascope foi um presente para mim na caminhada do pastor Douglas Gonçalves, porque, tipo assim, a Val, a família Dizascope ali, toda. Pedro, cara, a galera toda ali, o pastor Josué também, que é da família Debaixo da Graça, mas está ali em Bragança também. Essa família tem um papel muito importante para mim, porque assistir o projeto tomar proporção e forma como tomou, mesmo que seja por uma telinha de câmera, foi muito louco, porque eu aprendi muito do que eu vi acontecer ali. Então, é você entender que, cara, a igreja é só realmente a porta. Não... Primeiro, eu acho que a fotografia é uma ferramenta para levar você a se conectar com alguém que é muito maior que qualquer outra coisa, que é Deus. Mas a igreja é essa porta. O Thiago Gurglia falou um pouco disso, tipo, o que a gente puder fazer para a pessoa entrar. É muito louco. Você fazer ela entrar, não é só você simplesmente a porta está lá. Você sabe que a porta está aberta, mas se você puder pôr uma porta, está aberta, está aberto, isso entra. Faz toda a diferença. Eu acho que você tem que olhar para sua como designer, falando agora voltada para igrejas. Eu acho que você tem que olhar para a comunidade que você tem dentro e fora. Principalmente por perto, né? Entendeu? Fora por perto. Por né? perto, isso. Quem está ao redor mesmo. Tipo assim, o seu vizinho de porta, o vizinho do outro lado da rua, quem é, as pessoas que passam sempre na frente da igreja. Você tem que dar uma olhada para essa galera e entender o que você quer comunicar. Não adianta eu trazer uma linguagem totalmente jovem, diferente, blá, blá, blá. Num bairro tradicionalíssimo. Não, e que uma comunidade que 70%, 80% são famílias e idosos. Não tem porquê. Não faz sentido, não é mais fácil eu fazer algo que seja voltado para essa galera? Que conecte, né? Entendeu? Eu sei que a gente sempre quer fazer uma coisa jovem, diferente, ousada, blá, 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 blá. Ou que pareça que está funcionando em outro lugar, você fala, eu vou trazer para cá. Eu não posso copiar o que acontece, um exemplo, na Elevation e trazer para uma comunidade que é no meio da favela, sei lá, do Heliópolis, por exemplo, que é uma comunidade onde a gente está. Tipo, como eu vou comunicar com os adolescentes que são de Los Angeles com os adolescentes que são do Elipa? E isso, Não a tenho como gente como comunicar. líder e participando da igreja, né, da ADAI, a gente sempre falou muito disso também, com o Soeiro, né? Tipo, cara, qualquer linguagem que a gente vai falar, o que a gente vai falar aqui, com quem a gente vai escrever. Como líder de fotografia, eu recebia referência de fotos de todas as igrejas, de todos os lugares. Mas era, cara, não é mais fácil a gente só cuidar para que o diácono realmente receba bem, independente de onde... Se o diácono fizer o trabalho dele bem... Se aquilo acontecer de verdade, eu só tenho o meu papel de registrar. Então, você tomar esse cuidado, até que ponto a sua referência vai tomar o lugar daquilo que aquilo que não é relevante, mas é a referência. Eu acho que você tem que ser intencional no que você vai fazer. Isso que eu falo, a referência tomada daquilo que é realmente intencional ou principalmente o propósito da sua parada. Porque não adianta hoje, por exemplo, eu fazer aqui, no Fotografia na Igreja, eu trazer pessoas aqui que venham falar de coisas que distanciem a gente de uma comunidade que está começando, sabe? A ideia do projeto hoje é trabalhar com quem está chegando na igreja e falando, mano, como é que eu faço isso aí? Como é que eu vou usar esse equipamento? Como é que eu vou fazer isso? Aí eu chego uma pessoa que fala aqui só de um equipamento de R$7 mil, de R$50 mil. Cara, você vai olhar para aquele equipamento, eu vou gerar uma distância para você percorrer. E você tem que olhar para quem está do lado. Eu acho assim, o meu pensamento pessoal, se a igreja quer e acha essencial que tenha aquele tipo de serviço na igreja, para que, é a mesma coisa de eu colocar um ar-condicionado. Aquilo é essencial para o bom funcionamento da igreja? Aquilo é essencial para a minha estratégia de marketing para a igreja? Ter boas fotos? O que me custa comprar uma máquina? Hoje está mais fácil essa mentalidade. Acho que a gente está vivendo uma cultura que as pessoas conseguem entender melhor então, isso. Assim, para que isso tenha acesso para todos, não seja só quem tem o dinheiro. Às vezes tem alguém lá que ama fotografia, mas ela tem uma TechPix. E, na verdade, que o papel de você fazer E a eu pessoa acho que é uma das usar... coisas que você pode até falar... Desculpa te cortar. Pode falar.
que teve uma vez que na igreja estava tendo culto à tarde, geralmente iam mulheres fazer esse culto. E você capacitou, acho que 2 ou 3 senhoras. Foi a Anice. Foi a Anice, teve mais gente que fez junto com a Anice. Foi muito legal, porque elas se empolgaram, começaram a registrar o culto das senhoras e tal, porque elas estavam dispostas. A gente parou para... Também teve o pai do Dudu, que infelizmente faleceu, que foi um cara que se empolgou pra caramba para fotografar os 50 a mais, e ele falou que queria aprender, estava no workshop. Porque, assim, é uma igreja... São pessoas que é uma comunidade grande, a DAI, assim, tem muitas frentes. E, infelizmente, nem todos os fotógrafos poderiam alcançar todas as frentes sempre, né? Geralmente, quando é o culto de domingo, então a pessoa vai no culto de domingo, fotografa uma parte do culto, uma parte do que está acontecendo simultaneamente, se é as crianças, se é os jovens, se é os blá, blá, blá. E é isso. Mas nos outros dias, talvez não tenha um fotógrafo para fotografar à tarde, um exemplo. Que eu estou entrando no organização que a gente está falando, tem tanta coisa para a gente falar, mas eu acho que o grande lance do que a gente está falando aqui para vocês é para a gente caminhar para o fim, infelizmente, desse episódio. Você, cara, primeiro, não menospreze os pequenos começos, sabe? Valoriza. Você pode falar, nossa, mas eu estou aqui fazendo camisetas, mano, eu não aguento mais fazer camisetas para essa igreja. Cara, faz. Dá o seu melhor, porque isso vai te capacitar para o próximo nível. E qual que é o próximo nível? Não sei, pode ser fazer camisetas em outro lugar, ou no mesmo lugar, ou alguém fala para você assim, cara, a camiseta que você usa me chamou a atenção, eu tô aqui. Vai ser uma alma que essa camiseta vai alcançar e tá tudo certo. É você saber valorizar esses começos, valoriza a trajetória. E uma coisa muito importante que eu posso te dizer, olha para o lado e adquire conhecimento o máximo que você puder. Às vezes a gente quer que as coisas venham e batam na nossa porta, as coisas vêm e a pessoa, não me ensinou direito. Se vira, vai no YouTube e corre atrás. Sabe por quê? Porque a maioria dos problemas das pessoas que não conseguem chegar e desenvolver como bom profissional dentro ou fora da igreja é preguiça de buscar informação. Exatamente. Aí você fala assim, mas ela fez tudo isso porque ela deve ter feito faculdade, blá, blá, blá. Querido, não. Mas é uma pessoa que gosta, tudo que eu é uma pessoa que gosta de pesquisar. Todo o conhecimento que eu sei foi pesquisa, muita pesquisa. Eu nunca me conformei com aquilo que eu tinha. Eu sempre quis ir além. Então, eu acho que o conformismo é uma coisa que você tem que deixar de lado, a preguiça, e falar assim, não, cara, eu quero alcançar, tem que ter um objetivo. Eu quero Bate na porta de quem tem que faz uma coisa boa que você faz. Pergunta. Me ensina, me fala. Não tem medo de você se desenvolver. É para você, conhecimento, cara, ninguém vai tirar, entendeu? E você só se torna um profissional melhor, não só para dentro da igreja, que é onde a gente entrega o nosso melhor, mas para fora também, para você viver disso, se for o caso. Na verdade, para mim, quando eu comecei a viver da fotografia e trabalhar ministerialmente na igreja também, como fotografia, eu inverti. O meu trabalho eu levava como ministério, fora da igreja, vamos dizer assim. Dentro da igreja eu encarava como trabalho. Porque a gente tem um bom costume de fazer na igreja o ministério e no outro o trabalho mesmo. E aí, na hora de trabalhar, você fala, não queria ir, mas eu tenho que ir. Mas eu tenho que ir. Aí, na hora que você vai para a igreja, você fala assim, hoje talvez eu não vá, estou muito cansado. Então, eu inverti. Quando era fora, eu ia para a minha missão, para o meu ministério. E quando eu ia para a igreja, eu falava, hoje eu vou para o meu trabalho. Eu preciso estar lá, eu quero estar lá. E isso, no começo, foi um gás, mas depois se tornou algo comum eu estar lá e fazer mesmo, porque aquilo era apaixonante para mim, sabe? Eu quero que vocês entendam que, tipo assim, não tem um fim essa história, né? Acho que o grande lance nosso agora é a gente chegar na CGF, criar essa produtora audiovisual. Se juntar novamente. Aí você sai do Baruch. Eu saio do Baruch, vou para uma empresa que tem nada a ver com nada, é uma empresa chinesa de óculos. Mas com designer, já é designer mesmo. Eu sou designer full time, só designer mesmo, eu só trabalhava... Mas foi muito boa toda a experiência que eu adquiri ao longo do tempo. Porque a minha experiência fazendo produtos, montando camiseta, boné, blá, 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 foi essencial porque eu trabalhava com produtos, trabalhava com os óculos, então eu tinha que saber vender aqueles óculos e dar pitaco em algumas coisas que a gente fabricava aqui no Brasil. Isso foi um dos diferenciais que eu tive quando eu fazia a entrevista de emprego. Tipo assim, era para trabalhar com marcas de luxo. Mano, não era possível. E aí, quando eu fazia a entrevista diferencial, que eu já tinha trabalhado com moda, fazendo camiseta. E isso, você precisa olhar para a sua trajetória. Tá aí o lance que está te forjando a ser quem você já é e vai ser ainda cada vez melhor. Porque olha isso, cara.
Porque a coisa que era mais chato, parecia chato fazer camiseta lá atrás, é o que fez hoje, Não é, depois de um eu gosto muito de tempo. fazer camiseta, tá? Se vocês quiserem. Eu... Mas, Preta, uma coisa importante. Você entra na empresa de óculos chinesa, e aí você trabalhou com produção de eventos lá também, com Eu muitos... trabalhei com... Então, sempre entra essa coisa de você não ter... ser conformado, sabe? Isso está escrito na Bíblia, gente. Não vos conformeis com esse mundo. Então, assim, não se conforma com o que está acontecendo. Você pode ser muito melhor e muito maior do que você é hoje. Aí você tem que buscar. Às vezes você não vai ter todas as oportunidades. Eu não tinha todas as oportunidades, mas eu não parei de ir atrás do que eu queria. Quando eu entrei nessa empresa, eu podia ter ficado lá, não, eu sou só designer. Me dá aí o que é para fazer. Mas não, eu queria me arriscar em outras coisas e aprender muito mais coisas. Então, eu fui fazer produção de evento, produção de campanha, ajudava na parte de direção de arte, ajudava na parte de criação de mobiliário de expositor para a loja, de expositor para a feira que vai ter nacional do óculos, sei lá. Então, eu não aprendia naquilo que eu tinha sido chamada para fazer. Eu queria aprender. E isso eu sempre entrei em tudo que eu fiz, eu sempre entrei com essa mentalidade. Isso foi uma coisa que eu aprendi na igreja. Eu tinha que sempre buscar o meu melhor, porque não era para mim, era para Deus. Então, se eu posso ser melhor nisso, se eu posso sempre dar um passo à frente, então eu vou dar um passo à frente. Vou me predispor a fazer. Se a pessoa aceitar, eu ganhei, né? E tudo isso que você aprendeu na GO, filha da minha empresa, né? Tudo que você aprendeu nessa empresa chinesa, você hoje a gente usa na CGF. Hoje a gente usa na CGF. E é muito louco, porque quando eu decidi, há uns 4 anos eu venho fazendo algumas coisinhas de vídeo, 4, 5 anos faço algumas coisinhas de vídeo, mas nesses últimos anos eu entendi que contar histórias, usar a essência daquilo que eu ouço para construir um registro, podia ser tanto em foto quanto em vídeo. E aí a gente criou a CGF, que é a produtora, e a gente tem dirigido alguns clipes que você pode ver aqui na descrição um link para vocês verem os clipes também. Mas a gente começou a dirigir alguns clipes, criar alguns conteúdos, e aí virou a produtora ganhou corpo, e aí a gente precisava entender, fazer coisas que tinham sentido, mas que visualmente estavam bem feitas, dirigidas, com uma direção de arte. Então, assim, começou a fazer sentido toda a trajetória, tudo aquilo que a gente viveu. Hoje, para mim, tudo aquilo que eu... Porque, assim, um dia eu fiz um post falando, eu já fui fotógrafo contratado, mas eu também já fui fotógrafo que não foi aceito, retirado do teatro, sabe? Assim, tipo, que me barraram. Mano, mas não é só história triste, é simplesmente assim, cara, hoje eu sei quando alguém chega num set para filmar comigo, para fotografar um set que eu estou filmando, eu sei o valor desde o fotógrafo que está ali chegando, que eu não conheço, de repente, é difícil estar no set sem a gente conhecer. Mas, por exemplo, uma pessoa que veio ali, que alguém trouxe para pedir permissão para poder participar, eu vou lá falar com essa pessoa porque eu sei o valor de quem ela é, até hoje ser o diretor, o responsável pelo set de filmagem. Então, assim, não menospreze essa trajetória. Olha para ela. E dentro da igreja, dentro da fotografia, do vídeo, do que você for fazer com a arte dentro da igreja, isso vai cada vez mais te forjando a melhorar. Você precisa acreditar nisso, porque senão você fica sempre devendo para o outro. Ah, mas o outro faz assim, mas não é nem para você fazer o que ele faz. Porque você está se esperando no outro cara que não faz nada a ver com o que você faz. Então, assim, toma essa bronca, engole essa, você está me ouvindo, me assistindo, mas toma cuidado, porque um dos maiores erros dos artistas que eu conheço é tipo assim, mas eu não falo tão bem quanto tal pessoa. Mas você não tem nem o que falar, meu Deus do céu, você tem só que postar o que você faz. Mas eu não consigo ficar gravando vídeo. Não grava, escreve. Fiquei nervoso. Cada um saber para que foi chamado. O Thiago Gru falou muito no segundo episódio nosso, muito baixo. Acho que é isso que tem que pensar, entendeu? Você entender para que você foi chamado. Cara, eu não fui chamada para fotografar, isso eu tenho plena ciência. Eu não fui chamada para filmar, isso eu tenho plena ciência. Eu fui chamado, Deus, desde da minha infância até hoje, Ele foi apurando o meu olhar para enxergar aquilo que é bonito, aquilo que é esteticamente agradável. Eu sei disso. Essa verdade foi boa, vai, não foi boa. Não foi, não? Tá bom. Desculpa, então, Deus foi me forjando desde criança em pequenas coisas, admirar pequenas coisas, até hoje eu chegar e conseguir visualizar um set, tipo, com um cenário, encontrar até minha parte de pesquisa. Você hoje, é excelente que a gente pesquisa, faz, muito boa de pesquisa. É excelente, ó.
é primordial, porque eu tenho que pesquisar, às vezes, o último projeto que a gente filmou agora, Da Paloma Posse. a gente teve que pesquisar sobre coisas, tipo assim, que a gente não tinha Domínio. Quando o pastor já foi explicar o que eram os negócios, assim, mano, gente, é muito caro. Porque teve um lance que depois, não sei se já está no ar tudo, mas tem um lance sobre o tabernáculo nesse projeto. A gente foi buscar a base do que estava sendo falado teologicamente para colocar nos vídeos. Então, tipo, tinha o porquê buscar cada detalhe Então, para que... tudo muito teatral, tudo muito, tipo assim, o olhar que a gente queria dar para o projeto e como a gente executou foi muito legal, porque tudo casou e as referências que a gente foi usando em cada coisa bateram muito bem, não de uma forma literal, que não é o que a gente queria, montar um tabernáculo, mas a gente queria que tivesse alusão a tudo que... Trazer para as pessoas as sensações do que a gente estava falando. Dentro do que a gente fez, eu acho que deu muito certo. Então, é isso. Eu acho que a gente tem que... O que eu posso dizer para quem é fotógrafo / designer... Deixa um recado para as pessoas que estão agora nos ouvindo, falando, nossa, eu acho que eu sou designer, mas esse casal me confundiu a cabeça. O que eu faço agora? Eu acho assim, em primeiro lugar, Deus, ele nos criou para muitas coisas. A gente não é uma coisa só. Mas dentro daquilo que a gente decidir fazer, se forem muitas coisas, ou se for uma coisa só, que você faça bem feito. E que quando você colocar para fazer, você busque sempre se aprimorar. Eu acho que essa é a diferença entre o medíocre e o excepcional. É você sempre procurar ser... Porque o medíocre, para quem não sabe o que é medíocre, é que está na média. Então, eu não quero ser comparado a quem está na média. Eu quero ir além. Essa sempre foi a minha visão. Tipo, eu não queria ser só uma designer, porque designer tinham muitos. Eu queria ser alguém que tinha um diferencial. Então, eu nunca busquei as minhas referências naquilo que eu estava vendo. Um exemplo, eu nunca busquei minhas referências em outras igrejas. Eu buscava minhas referências em coisas fora, porque eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa que era diferente. E fora não é do Brasil, fora do nicho, entendeu? Igreja. Procurava, sei lá, em exposições de arte, procurava em quadros, procurava em pinturas, em outros designers que trabalhavam com editorial, que trabalhavam com outra coisa, sabe? Não buscava naquilo que eu estava vendo. Senão, infelizmente, a gente tem a cultura de sempre copiar. Isso não é errado. Não é errado. Acho que se inspirar e ter uma noção daquilo, se conectar com aquilo que tem a ver com o que você está fazendo, é legal. Exatamente. Agora, se que não tem nem a ver com o que você está fazendo, você simplesmente se conectar, não faz sentido. Uma das igrejas que foi conversado aqui foi a TBC. A gente trabalhou muito com a TBC. Eu trabalhei com a TBC nos últimos anos. E, tipo assim, uma coisa que eu sempre batia na tecla eu não vou fazer igual da igreja tal. Porque a igreja tal não é essa igreja. E essa igreja, ela é tão incrível quanto a igreja tal. Então, a gente tem que buscar, a referência é essa, tá, mas não vamos fazer igual. A gente vai fazer uma fusão. Temos uma ferramenta para fazer e criar algo que seja TBC. Entendeu? E funcionou, né? Porque hoje eles estão com uma identidade de trabalho, não só pelo aquilo que você contribuiu, que eu também pude contribuir com a fotografia, mas hoje pelo que a Milene e o Neto falaram no podcast deles, que a Mica e o Andrei falaram sobre a liderança deles, a gente vê que é uma construção de várias mãos e é contínuo. Sim, isso não acabou. E não para, porque a igreja não para. Vai mudar. Vai vindo outras pessoas e vai inserindo outras culturas. Uma época a igreja vai ser muito mais família, outra época a igreja vai ser muito mais jovem. E a gente tem que olhar para a comunidade. Outra dica é, olhe para a comunidade que você está inserido. Entendeu? Quem são as pessoas que estão... Mano, não adianta eu fazer um comunicado para o Instagram... Para uma senhora que não tem. Para uma senhora que não usa o Instagram. É muito mais fácil eu fazer um comunicado lá na tela da igreja. Ou no WhatsApp, mandar no WhatsApp. Botar no status da igreja. Que as tem as tiazinhas que olham muito, tios que me uma letra grande, de fácil leitura. Que animal. Entendeu? Que não seja muito poluído, muita coisa. Mano, cria um bom dia lá da sua igreja para mandar para as senhorinhas. Ela vai mandar as tias, vai ficar mandando nos grupos da família. Vai mandar para todo mundo. Bom dia da igreja. Olha que estratégia, isso vai revolucionar o Brasil. Exatamente. Certeza que faz uma arte, tipo um pano de prato também. Essa tiazinha vai mandar. Porque a tiazinha gosta de mandar nesses dias. Isso. Mas a gente está brincando aqui, mas já parou pra pensar que elas mandam um bom dia todo dia para todo mundo? Você vai fazer uma arte para criança? Mano... Às vezes o pai... Põe letras, que aí nosso filho vai querer assistir. Sim. O pai, às vezes, nem vai ver aquele negócio. Quem vai ver vai ser a criança.
Então fale com a criança. Fale com a criança. Chama a atenção daquela criança. Poxa vida. Ô, Morena, acho que a gente vai ter que gravar outros episódios, que esse aqui vai ficar muito enorme se a gente continuar falando tudo isso, mas Então é isso, galera. dizer pra você que você é incrível, você é linda, eu te amo. Tcharam. Põe uma música romântica depois dessa edição, por favor. Mas quero te agradecer por topar. Eu acho que é muito, a primeira vez que a gente para pra falar, né, de alguma coisa junto aqui, né, que a gente para usar um canal nosso pra ter um papo sobre o que a gente já construiu. Nem sei se vocês sabem que a esposa dele fazia essas coisas. Ah, eu acho que sim, acredito que sim. Mas o grande lance é a gente realmente compartilhar com vocês. Eu quero que vocês se inscrevam aqui nesse canal, compartilhem, Se assinem. você for no Instagram, não tem nada disso. De É uma design. outra coisa que não está na internet, o grande lance de você conseguir se conectar com outras pessoas. Está naquilo que você tem como propósito. Isso te conecta com pessoas, não só pelo Instagram, mas pela vida, pela forma que você compartilha o que você acredita. Isso é um outro podcast que é muito legal a gente falar. Como se conectar com as pessoas. Mas o que eu quero dizer para você é isso. Ajuda a gente aqui, compartilha. Eu quero agradecer a Cater Cabos, que é uma apoiadora do nosso podcast, que eu quero que sempre deixa tudo com muita qualidade. Se você está precisando comprar cabos para sua igreja, microfone, mesa de som, tudo que é relacionado ao áudio, cara, vai nesses caras que eles são incríveis. Obrigado, Cater Cabos. Muito obrigado, Ana Muro. Obrigada, Amo Caio. você. Eu te amo Você que está por aqui, se inscreve, compartilha e é nóis, tá bom? Um abraço.